continuar a trabalhar através do carbono secundário. Veja como a reação prossegue. Esse radical livre de carbono secundário ataca uma molécula de HBr, mais uma fase de propagação. Veja, quem vai entrar ali? O hidrogênio. O hidrogênio aparece aqui e geramos um radical livre, bromo, e a reação está pronta para prosseguir. Você reparou que a entrada foi ao contrário de Markovnikov. O bromo é que entrou no carbono primário e o hidrogênio é que entrou no carbono secundário. Vamos lembrar o nome disso? O nome é modo de falar, tem vários nomes. A gente chama de efeito Karash, em homenagem ao pesquisador que descobriu. Efeito peróxido, lembrando de quem é o reagente que faz tudo iniciar, ou ainda efeito anti-Mark, lembrando que funciona ao contrário da tão célebre regra de Markovnikov. Digamos que essa é uma exceção fundamental, e essa exceção só ocorre com HBr, não esqueça disso, em presença de peróxidos, e seu mecanismo é via radicais livres. É uma reação radicalar. Professor, eu ouvi falar que a camada de ozônio é formada através de reações envolvendo radicais livres e que está sendo agredida também por reações via radicais livres. Eu soube que você presta muita atenção nas aulas de geografia, onde se fala sobre meio ambiente. Eu preparei, então, um texto especial para isso, que vai explicar tudo. A camada de ozônio encontra-se na estratosfera a uma altura entre 15 a 30 quilômetros acima da superfície da Terra. O ozônio, O3, uma variedade alotrópica do oxigênio, é um gás de cor azulada e odor característico, bem menos comum que a variedade normal, O2. Moléculas diatômicas de um gás incolor e inodoro que nós respiramos. A vida na Terra só se tornou possível devido à camada de ozônio que absorve parte da radiação solar, sobretudo a radiação ultravioleta, altamente prejudicial à saúde, podendo causar câncer de pele, catarata, diminuição das defesas imunológicas, afetar plantações e a vida vegetal e animal de um modo geral. A camada de ozônio filtra essa radiação, evitando que ela atinja, com toda a sua intensidade, a superfície de nosso planeta. Eu acho que o mais importante de você fixar aí é o seguinte: se não fosse a camada de ozônio, simplesmente a nossa vida na Terra não existiria. Dependendo, mas numa média aceitável, a camada de ozônio absorve 95% da radiação ultravioleta. E é ela que nos queima a pele, é ela que nos bronzeia. Imagine um verão que não existisse a camada de ozônio. O Sol manda 100% de RUV. 95% ficam na camada de ozônio, 5% passam. Se não existisse a camada de ozônio, não passariam 5, passariam 100. Você consegue imaginar um Sol queimando 20 vezes mais? Seria um verão inesquecível. Sabe por quê? Porque seria o último verão. Todas as folhas queimariam, a flora estaria extinta e nós, a fauna, seguiríamos atrás num caminho sem volta, o caminho do fim da vida na Terra. Então, devemos tudo à camada de ozônio. Vamos ver como é que ela funciona? Primeiramente, há a formação do ozônio a partir do oxigênio, que tem um mecanismo radicalar. Me siga. O2, agredido pelo RUV, quebra em 2 átomos de O. Claro que RUV, você percebeu que é raio ultravioleta. Um desses átomos de O se liga à molécula de O2 e obtemos o O3. Obtemos o ozônio. Ou seja, nesse esqueminha, você viu que o O2 se transforma em O3. É só isso? Não. Também temos a transformação do ozônio em oxigênio, novamente com o mecanismo radicalar. Observe. Ozônio, atacado pelo RUV, quebra dando O2
e um radical livre oxigênio. Esse radical livre oxigênio ataca uma molécula de ozônio e, reparou 4 átomos aqui, O com O3, se associam dando 2 moléculas de O2. E nessa brincadeira de transformar ozônio em oxigênio e vice-versa, oxigênio em ozônio, o RUV vai sendo consumido. A sua energia, que poderia nos fazer muito mal, é gasta, é consumida, transformando ozônio em oxigênio e retransformando oxigênio em ozônio, num ciclo que para nós é salvador. Em 1974, 2 cientistas, trabalhando em conjunto, o professor F. Sherwood Howland, do Departamento de Química da Universidade da Califórnia, em Irvine, e o professor Mário Molina, do Departamento de Química do Massachusetts Institute of Technology, MIT, publicaram um artigo na revista Nature, denunciando a ameaça à camada de ozônio dos gases conhecidos como CFC, por conterem cloro, flúor e carbono. Molina e Howland, em uma outra publicação, demonstraram que esses compostos, apesar de quimicamente inertes, eram gradualmente transportados até a camada de ozônio, onde, por efeito da intensa radiação ultravioleta, poderiam se decompor em seus átomos constituintes, liberando cloro atômico, que, por sua vez, literalmente devora a camada de ozônio. Vamos ver como é que é esse mecanismo devorador do cloro, a camada de ozônio. Cita-se que um único átomo de cloro é capaz de destruir 10.000 moléculas de ozônio naquela fase de propagação. Observe como é que funciona. O ataque do CFC é uma reação radicalar, onde um CFC, CFC, cloro, flúor, carbono, atacado pelo RV, separa os 3 flúores e um único átomo de cloro. Esse átomo de cloro ataca uma molécula de ozônio, dela retira um oxigênio, forma um radical livre ClO e transforma em O2. Repare que esse radical ClO pode se juntar a outro átomo de O, gerando O2 e regenerando um radical livre cloro. Está aqui a brincadeirinha. O átomo de cloro ataca o ozônio, que vira o oxigênio, refaz o oxigênio, mais uma molécula, e se transforma num átomo de cloro. Eu tenho o início e o fim, que volta ao início. Nessa etapa de propagação, ocasionalmente, um átomo de cloro destrói de 10.000 a 100.000 moléculas de ozônio, literalmente devorando a camada de ozônio, com grande perigo para nós, seres humanos. Sabe o que é que eu preciso que você faça? Eu preciso que você, além de estudar química, dê muita atenção às outras matérias que falam na química. O pessoal só dá ênfase, às vezes, à biologia, e está errado. A geografia tem muito a contribuir para que a gente estude realmente de maneira interdisciplinar. Afinal de contas, é a geografia que fala em meio ambiente. Toda vez que tiver um lance desse de meio ambiente, vá chatear o seu professor de química. Ele tem muito a ajudar você. Reparou esse lance do ozônio, CFC, vida na Terra, biologia, geografia e química andando em integração. Na aula de hoje, estudamos as reações radicalares, que são completamente diferentes das reações onde há partículas com carga elétrica. Você viu o fundamental. Inicia-se a reação gerando radicais livres. Radicais livres são propagados nas outras fases. E, finalmente, a reação termina com a morte dos radicais livres. É completamente diferente e é muito interessante. Bons estudos!
professor, meu querido, minha amiga professora, fizemos o maior esforço possível para dar a você subsídios, meios, ideias para tornar essa aula dinâmica, atraente, agradável. Afinal de contas, reações através de radicais livres, que tema mais chato, que coisa mais árida. Não deixe ninguém dizer a você isso a respeito da nossa química. Química não é árida nunca. Árido, às vezes, é como ensinamos. Temos que buscar sempre o novo. Buscar novo, como fazer. Como fazer uma coisa realmente nova. E o realmente novo é o que está à nossa volta. É você ir buscar o meio ambiente, buscar a combustão, buscar o ozônio, temas dos quais todo mundo ouviu falar. Mas será que todo mundo sabe como que ocorre de verdade? Cabe a nós procurar, saber, ensinar. Ensinar como realmente ocorre. Química, não se deixe enganar, é a ciência da vida. Cabe a nós fazer com que o nosso aluno também ache isso. Bom trabalho.